Olá, bom dia, bem-vindo à live. Hoje eu vou responder mais algumas perguntas que o pessoal costuma me fazer de forma recorrente, né? Que eu recebo sempre. E também vou responder as perguntas aí do pessoal que estiver ao vivo aqui comigo, tá? Então, se você está vendo gravado, aproveita aí que eu já tenho algumas perguntas que já são recorrentes, e quem estiver ao vivo é só mandar aqui que eu vou responder, tá bom? Então, vamos lá, começando a live, o primeiro ponto, né, o primeiro assunto que eu vou falar, que eu tenho recebido bastante perguntas, né, e perguntas variadas até, sobre caução. Tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de explicar o que é caução, para deixar claro, porque algumas pessoas ainda estão confundindo, né, o que é em si a caução, né, e também para que serve, porque não é tão simples quanto parece, tá bom? Você usar a caução na prática, tá? Então, primeiro de tudo, o que é caução? Né? Caução é um valor que o motorista vai te entregar antes de você entregar o carro para ele, e esse valor ele vai servir como uma reserva de segurança, tá? Esse valor você não vai usar durante a locação, ele vai ficar lá reservado, guardado, e você só vai mexer nesse valor se ao final do contrato, o contrato encerrar e o motorista tiver ainda alguma dívida pendente com você. Se isso acontecer, você vai pegar essa caução, você vai abater esse valor que ele te deve, e para você não sair no prejuízo, né? E se sobrar algum valor, você devolve para o motorista, tá? Então, isso é caução, e essa é a forma como ela mais é usada, tá bom? Então, superado esse conceito, né, de caução, do que é a caução, eu já vou falar sobre um erro aí que muita gente comete, né, ao usar a caução, que é justamente usar antes de encerrar o contrato, tá? Muita gente pega essa caução, por exemplo, o motorista toma uma multa, né, de 120 reais, por exemplo. E aí ele chega para a pessoa que está alugando o carro e fala o seguinte: Rafael, já que eu te dei aí 1.000 de caução, tem como descontar aí então esse valor da multa aí da caução? Tá? E a resposta nesse caso tem que ser não, porque a caução tem que ser sagrada na locação, porque é uma das suas principais defesas, né, proteções. Então não pode descontar valor da caução durante a locação. A caução tem que ser mexida somente ao final, tá? O que o motorista vai ter que fazer é pagar esse valor aí da multa, né, que ele ficou devendo, parcelado, de repente junto com a semana, tá? Mas nunca mexendo aí na caução, tá? Então esse é um erro muito comum, e a caução tem que ser só usada, né, para frisar novamente, no final do contrato, tá bom? O pessoal que está entrando aí, bem-vindo, tá bom? Bom dia. E se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou falar de algumas perguntas recorrentes que eu tenho recebido, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Mas se alguém tiver alguma pergunta fora até dos temas que eu estou falando, pode ficar à vontade aí, tá? Que eu vou responder também, tá bom? Então, esse é o conceito de caução e a principal função da caução. Mas a caução, você pode usar a caução de mais uma forma também, que é justamente usá-la como um termômetro, né, do motorista, para saber se está perigoso ou não deixar o motorista com você, tá? Isso se faz através da caução principalmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem 600 reais de caução, por exemplo, tá? E aí a locação está correndo, e durante a locação o motorista acumula uma dívida de 400 reais, por exemplo, tá? Isso significa que você já está perigando, né? Está ficando perigoso de esse valor da dívida do motorista ultrapassar o valor que você tem de caução. E se isso acontecer, você vai ficar sem uma defesa ali mais imediata, né, para caso o motorista encerre o contrato com você e ele fique te devendo um valor. Então, pelo valor que você tem da caução e o valor que o motorista tem de dívida, você já consegue controlar ali se está segura, né, a sua locação em relação a isso, né, ao final do contrato, não terminar com nenhuma dívida ou não. Tá? Então, essa também é uma outra forma de usar a caução. E para você resolver essa situação, se o motorista acumular
muita dívida e chegar perto da sua caução, você tem que falar para ele que essa dívida tem que ser quitada imediatamente, né? Não precisa ser ela inteira, mas já tem que começar a pagar pelo menos uma parte dessa dívida que ele tem imediatamente, senão o ideal para você evitar ficar com qualquer prejuízo é você encerrar o contrato, tá? E aí se pagar, né, logo esse valor que ele deve, e se sobrar algum valor você devolve para ele, tá bom? Essa é a segunda forma de usar a caução. Então, resumindo, você vai usar a caução normal ali como um valor que você vai deixar guardado para se proteger, mas também você pode usar como um termômetro da sua alocação, tá bom? O Robson perguntou o seguinte: é seguro anunciar na OLX? Robson, sim, tá, é seguro desde que você desconfie, né? Por que isso? Porque hoje em dia, infelizmente, a OLX é um dos maiores lugares, os principais lugares onde está tendo muito golpe, tá? Eu mesmo já conheço duas pessoas que não que alugam carro, não tem nem nada a ver com esse investimento, mas duas pessoas que queriam vender o carro e tomaram um golpe justamente na OLX, tá? O que aconteceu? Eles botaram lá o carro para vender, né? E aí, assim que eles botaram o carro para vender, alguém entrou em contato por telefone com eles e falou o seguinte: falou assim, eu sou aqui do OLX, a gente vai te mandar uma mensagem aqui de confirmação para poder ativar o seu anúncio, tá? Aí mandava uma mensagem, aí a pessoa falava assim, aí a pessoa perguntava, bandido, aí qual é o código que você recebeu aí? Só pra gente ver se é isso mesmo, se é você. Aí a pessoa falava, o código é tal, tal, tal. Mas na verdade, esse código não era da OLX, né? Esse código era do WhatsApp, olha isso. E aí a pessoa entrava lá no WhatsApp web da pessoa com esse código e começava a pedir dinheiro para todo mundo da lista, né? Então esse é o golpe mais comum. Foi até bom você ter perguntado isso. Até se você conhecer outras pessoas que vão vender carro, principalmente na OLX, até avisar isso, né, para tomar cuidado. Agora, tirando isso, não tem problema nenhum. Você vai anunciar lá o seu carro na OLX, que é onde justamente os motoristas estão procurando carro para alugar, e é lá que você vai ter um bom retorno aí desse anúncio, até para saber se aí onde você mora você consegue alugar fácil o carro, né, por quanto, em quais termos, tá? Então você anuncia no OLX e, complementando, você tem que anunciar lá na seção serviços outros, tá? Que é lá onde a OLX vai distribuir para os motoristas que estão procurando carro para alugar, tá? Então é só tomar cuidado básico, não sai acreditando nessas pessoas que já te ligam. O OLX não vai te ligar anúncio por anúncio para fazer isso, é tudo automatizado, tá? Então se não acreditar nesse tipo de coisa aí, é seguro, muito seguro, tá? É só não cair nesse papo dessas pessoas, e é o melhor lugar aí para se anunciar o carro, tá? Teve mais uma pergunta, só tomar aqui uma linha. Luiz Henrique da Silva perguntou o seguinte: e se o motorista cair numa blitz e fazer o teste do bafômetro e der positivo, sendo que a multa é maior do que a caução, como é que faz dessa situação? Boa, Luiz, excelente pergunta, e é uma pergunta que eu recebo também, não muito, mas eu já recebi algumas vezes, né? E beleza, a resposta para isso é um pouco antes, tá? Por que isso não acontece comigo e nem nunca aconteceu, tá? No início, tudo bem, eu ainda não tinha o procedimento que eu tenho hoje em dia, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje em dia, então no início foi um pouco de sorte. Agora, hoje em dia, isso não tem mais como acontecer comigo. Claro, não tem como eu falar que é 100% impossível acontecer, porque nada praticamente é 100% impossível de acontecer, mas eu reduzi bastante o risco disso acontecer pelo seguinte: eu não entrego o meu carro para qualquer pessoa, tá? A chance disso daí acontecer, do motorista beber e ir numa blitz e ser parado, é mínima. Por quê? Porque antes de eu entregar o meu carro para o motorista, eu seleciono com muito rigor, né, de forma muito rigorosa o motorista, tá? Então eu vejo lá há quanto tempo ele está cadastrado no aplicativo, quantas corridas ele tem, né? Então, se uma pessoa já tem mais de 2.000 corridas no aplicativo, por exemplo, já está cadastrado há mais de um ano no aplicativo, a chance
dessa pessoa aí ser realmente uma pessoa que é trabalhadora, que está querendo pegar o carro para trabalhar, que realmente é importante isso para essa pessoa, ela não vai arriscar beber e dirigir com o carro sabendo que ali é a fonte de renda dela, tá? E normalmente essas pessoas também têm família, têm filho para sustentar, né? Então são pessoas que não estão aí para brincadeira, né? Elas realmente estão querendo trabalhar. Tá? Então, o principal para você evitar esse tipo de coisa é você entregar o seu carro para uma pessoa que realmente esteja querendo pegar o seu carro para trabalhar. Tá? Isso é um erro bastante comum de quem está começando e está um pouco ansioso para começar, né? Porque anuncia o carro lá, vê que chove gente aí querendo alugar o carro, a pessoa já fica deslumbrada, né? Falando, pô, então realmente vou começar logo a ganhar dinheiro com isso, e aí já entrega o carro logo para a primeira pessoa que acha interessante, sem fazer ali uma seleção um pouco mais rigorosa, tá? E isso é um erro porque você entregando o seu carro para qualquer pessoa tem a grande chance aí disso daí acontecer, tá? E mesmo assim, se mesmo assim acontecer, o que é raríssimo, por exemplo, comigo não aconteceu isso, nunca aconteceu isso, mas se acontecer, você vai pegar a sua caução, vai quitar esse valor dessa multa aí com o valor da caução e depois você vai acioná-lo judicialmente se você tiver ali um contrato correto, né? Um contrato feito por advogado e um contrato de acordo com a lei, tá bom? Robson, algum problema em ser leilão o carro? Robson, eu não compro carro de leilão para alugar porque eu não sei mexer com leilão, né? Eu sempre compro carro normalmente à vista, tá? É vantajoso comprar carro de leilão para ajudar? Para alugar? Sim, tá? Porque os carros de leilão que você compra são carros mais baratos, tá? Porém, leilão tem uma série aí de peculiaridades, né? Por exemplo, um carro de leilão, normalmente o seguro não paga 100% da FIP, né? Ele paga em média 75% só da tabela FIP, tá? Não é qualquer carro de leilão que a Uber aceita. Então, por exemplo, carro sinistrado, tá falando lá no site da Uber, que carro sinistrado, né, que consta no documento lá, né? A Uber não vai aceitar, tá? Mas ela aceita alguns carros de leilão, sim. Isso eu digo porque no grupo lá do meu programa de acompanhamento, lá o programa Investidor Uber, né? Lá no grupo tem um monte de gente que comprou carro de leilão e aluga, tá? Então eu sei que funciona. Por mais que eu não compre carro de leilão e alugue, tem gente lá que faz isso e funciona. Mas tem algumas regras aí antes de você comprar que você tem que saber, tá? Para depois você não acabar comprando um carro de leilão, pagar mais barato pelo carro, mas aí acabar comprando à toa porque a Uber não aceitou, tá? E também você tem que entender que por mais que você pague mais barato o carro de leilão, a burocracia é muito maior, tá? Por exemplo, o carro você não vai comprar no dia seguinte, está liberado para você. Tem todo um procedimento lá de liberação de documento, né? Tem toda uma questão aí que pode demorar pelo menos um mês, né? Eu não sei, como eu falei que eu ainda não comprei, mas pelo que eu perguntei lá para o pessoal que compra, normalmente eles dizem que demora mais ou menos um mês para você realmente poder alugar esse carro. Então tem que botar também isso na ponta do lápis, porque esse período o seu carro já poderia estar alugado, né, gerando dinheiro, tá? Então, na maioria das vezes, se você paga muito mais barato pelo carro, vale a pena sim, tá? Mas tem que entender bem de leilão. Como eu ainda não parei para estudar leilão, ainda não contratei alguém também para fazer isso para mim, eu não compro carro de leilão, tá? Eu só compro carro normalmente à vista, porque eu tenho ali também um poder de compra, consigo negociar bem, tá? Então, eu uso essa modalidade normalmente, tá? Mas eu sei que entra, sim, alguns carros de leilão, tá? Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, é só jogar no chat. Eu vou responder mais uma aqui que eu queria falar, que eu também recebi bastante normalmente, que é sobre atraso de pagamento, né? Como lidar se o motorista atrasar o pagamento, tá? Como é que eu faço na prática se o motorista atrasar o pagamento do aluguel? Normalmente cobro aluguel quinta-feira, tá? E aí, se chegar na quinta, o motorista não me pagar ou me ligar falando alguma coisa, que aconteceu algum problema, etc., né? O que eu faço, tá?
Bom, na prática mesmo, se o motorista for muito bom, ele já está, por exemplo, há 3 meses comigo, né? Pagando toda quinta-feira certinho o valor do pagamento. E aí chega num dia, numa quinta, ele vira para mim e fala o seguinte, fala assim, ó, Rafael, cara, aconteceu um problema aqui, não sei, minha filha ficou doente, e aí eu queria te perguntar se eu posso pagar na sexta-feira, ao invés da quinta, eu posso pagar amanhã, tem como, cara? Aí eu vou falar para ele o seguinte, se ele for muito bom, eu vou falar para ele o seguinte, fulano, eu sei que você não atrasa, até hoje você não atrasou, então dessa vez eu vou deixar você pagar na sexta-feira, tá? Só eu tenho que te lembrar aqui que no contrato está previsto uma multa por atraso, tá? Que é no valor X, mas como você nunca atrasou, como você sempre está pagando certinho, se mostrando comprometido, eu não vou te cobrar dessa vez essa multa não, tá? Você pode pagar amanhã, não tem problema, boa sorte aí na resolução do seu problema, mas da próxima, tá? Independente do que aconteça, aí eu vou ter que te cobrar a multa, porque para a gente cumprir ali certinho o contrato, tá bom? Então, o que eu fiz fazendo isso, né? Eu abonei essa multa dele, eu não vou cobrar a multa, porém, o mais importante é você deixar claro que dessa vez a multa não vai ser cobrada e lembrar que tem uma multa lá contratual, que se ele voltar a atrasar, essa multa vai ser cobrada, porque se você não fizer isso, se você simplesmente chegar para ele e falar o seguinte, não, que isso, cara, putz, isso aí acontece mesmo, que azar, então faz o seguinte, não paga não, tá tudo bem, tá tranquilo, me paga aí na segunda, tá tudo certo, relaxa, tranquilo, você nunca atrasou, não tem problema nenhum não, pode pagar segunda-feira aí, falou? Beleza. Cara, tem uma grande chance de na semana que vem ele voltar a atrasar, voltar a acontecer alguma coisa. Estou falando isso porque na prática isso já aconteceu bastante, né? Eu já fiquei com bastante com pena, né? Incomodado com a situação da pessoa, acabei falando que estava tudo bem, não importa, não sei o que, paga depois, e isso virou uma coisa mais constante, né? O que é muito ruim para o seu investimento, porque você acaba perdendo o controle do seu negócio. Tá? Então, você pode abonar uma multa e não cobrar essa multa do motorista? Pode, porém, o importante na prática é você deixar claro que isso está acontecendo somente daquela vez, por mais que na próxima você também vai abonar de novo, porque você não pode criar ali uma sensação de que ele tem o direito de atrasar o pagamento. Tá? Então você tem que deixar claro que daquela vez tá tudo bem, mas da próxima existe uma multa ali prevista no contrato e essa multa vai ser cobrada, tá bom? Para que você não perca ali o controle justamente desse investimento, tá? E se ele já é uma pessoa recorrente, costuma atrasar, o ideal é você encerrar o contrato. Se ele já é a terceira, quarta vez que ele está atrasando e a multa e a dívida está se acumulando, né? A multa contratual, o aluguel em atraso, o ideal é encerrar o contrato, se pagar com a caução e alugar o seu carro para outra pessoa, tá? Não pode ficar com medo de encerrar contrato, porque tem muita gente aí precisando alugar carro, tem muita gente querendo alugar carro, não há necessidade de você querer ficar ali com o motorista, ficar com ele a qualquer custo, tá? Tem muita opção, você não precisa botar o seu investimento em risco por causa disso, tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver aqui, surgindo mais umas outras perguntas aqui. Luquian, por que você cobra seu aluguel na quinta? Porque é o seguinte, a Uber paga na quarta, né, normalmente. Então, como a Uber paga na quarta-feira, eu dou um dia para o motorista ir lá, receber o dinheiro lá na conta dele, sacar, porque às vezes ele me paga em mãos, né? E aí no dia seguinte ele vai lá e me paga. Normalmente a vistoria eu faço na quinta-feira também, né? Eu faço uma vistoria por semana. Então, muitos gostam de me pagar em dinheiro, então ele já vai lá na vistoria, já aproveita, já leva o dinheiro no dia da vistoria e já quita o aluguel, tá? Por isso que eu botei quinta-feira, porque normalmente a Uber paga na quarta, tá? O Luiz Henrique falou, sobre as multas, quantos dias demora para aparecer no sistema do órgão responsável? Então, no site do Detran, normalmente é rápido, tá? Pelo menos aqui no Detran do Rio, né? O problema é que o Detran estadual, é um órgão estadual, então ele varia aí, né? O sistema também, são sistemas diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, na maioria dos lugares, eu vejo isso pelo pessoal lá do grupo, aparecer rápido no site do Detran, tá? E o prazo para você fazer a transferência de pontuação, né, e o prazo também para pagamento é um prazo longo, justamente
porque eles já contam com essa demora aí de aparecer no sistema, essa demora da autuação, né, que é a multa, a correspondência da multa, chegar na sua casa, tá? Então eles já contam com isso e dão um prazo grande aí, normalmente, para que você cumpra essa exigência, tá? Mas no site do Detran, normalmente, é rápido, não demora muito não, tá? E uma coisa importante sobre esse assunto, já que a gente está falando sobre isso, é o seguinte: nem sempre é o Detran que é o órgão responsável por transferir a pontuação da multa. Tem que tomar cuidado. O Detran é o órgão estadual, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, quem costuma multar é a prefeitura, tá? A SNTR. Então, aqui eu tenho que ter um formulário de transferência de pontuação, que é aquele formulário que eu entrego para o motorista, né? Antes dele pegar meu carro, e ele já deixa assinado comigo, para quando, se ele tomar uma multa, transferir a pontuação da multa para ele. Esse formulário eu pego na prefeitura, tá? Eu não pego só no Detran, não, porque se ele tomar uma multa e eu tiver esse formulário só no Detran, eu não vou conseguir transferir de imediato, porque o Detran não aceita formulário da prefeitura, tá? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ver aí no município onde você mora se tem algum outro órgão que também multe, tá? Para você, se tiver, você tem que pegar um formulário desses dois, tá bom? Então, sobre atraso de pagamento, era isso que eu queria falar, sobre esses outros assuntos que me perguntaram também. Eu tenho o último tópico aqui para eu falar nessa live, que eu também recebi bastante pergunta nos meus vídeos, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade também para perguntar. Não precisa ser sobre o tema, tá? Mas o que eu queria falar também é sobre CNPJ, tá? Que eu estou recebendo bastante perguntas sobre CNPJ, tá? E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: você não precisa ter um CNPJ, né? Abrir uma empresa para poder alugar carro para motorista aplicativo. Você pode alugar como pessoa física, tá? Eu já alugo carro há mais de 3 anos. Durante 2 anos eu aluguei como pessoa física, aluguei mais de 10 carros como pessoa física, tá? Então você não precisa, não é obrigatório, não há necessidade. Eu indico você criar uma empresa a partir de 4 carros, pelo menos, tá? Porque eu acho que a partir desse número de carros, aí você já começa a ter um grande volume de dinheiro entrando na sua conta. E uma das vantagens de se ter uma pessoa jurídica, uma empresa, é a questão de você pagar um imposto de renda bem mais barato, né? Por exemplo, aqui no Rio, eu pago 6% de imposto de renda, tá? Como pessoa jurídica. E quando eu tiro para mim, como pessoa física, é isento de imposto de renda, tá? Agora, como pessoa física, você pagaria 27,5%, né? Dependendo do quanto você ganha, tá? Então, a vantagem de imposto de renda é muito grande, né, nessa questão. Mas por que só vale a pena a partir de 4 carros? Só concluindo também, porque para abrir uma empresa tem custo, o custo é alto, para manter uma empresa tem custo, o custo é alto, então só começa a valer a pena aí a partir do momento que você já tem um mínimo de número de carros aí rodando, tá? Tem outras vantagens também de você abrir uma empresa, que é, por exemplo, se você abrir uma empresa limitada, né? A minha empresa, a minha locadora é uma ME, microempresa limitada. Então, o que isso significa? Que a responsabilidade civil da minha empresa, ela é limitada a ela, tá? O meu patrimônio, o patrimônio do Rafael, o meu patrimônio, pessoa física, não se confunde com o patrimônio da minha locadora, de pessoa jurídica, né? Ou seja, se tiver uma batida, por exemplo, tiver que ressarcir alguma pessoa, essa pessoa quiser me processar, por exemplo, essa pessoa vai ter que processar a minha empresa, tá? E só a minha empresa vai responder, porque a responsabilidade dela é limitada a ela. Essa pessoa não vai poder processar o Rafael para eu ressarcir o prejuízo que ela teve, entendeu? Então, essa é uma das vantagens também de se ter a empresa, tá? E a outra vantagem relacionada a esse investimento de se ter uma empresa é que locadora não tem carteira de motorista, né? E isso é muito bom, porque por mais que tenham formas de você proteger a sua carteira, para você não ter dor de cabeça com pontuação, né? Você criando uma pessoa jurídica, você exclui a possibilidade da pontuação ir para a carteira de motorista, para sua carteira de motorista, tá? Porque o carro vai estar no nome da empresa. Tá? Então, se o motorista dirigindo um carro com o nome da empresa tomar uma multa, a pontuação dessa multa não vai para ninguém, porque como o proprietário não tem carteira e o proprietário é a empresa, né, a pontuação simplesmente some. Porém, claro, não fica por isso mesmo, né?
O Estado não ia dar esse mole, né? Então, o que o Estado faz? Se a empresa não transferir a pontuação para alguma pessoa que tenha carteira, a empresa vai ter que pagar como punição a multa em dobro. Tá? Então, é isso que acontece. Mas, de qualquer forma, é melhor do que a pontuação ir para sua carteira na maioria das vezes, tá bom? Mas lembrando que se o motorista tomar multa com o carro no nome da sua empresa, só você transferir a multa para ele, porque a sua empresa não tem nenhum tipo de punição, tá bom? Então, sobre o CNPJ, basicamente são essas três vantagens, né? Imposto de renda, responsabilidade que é limitada e empresa não tem carteira de motorista, tá? Sobre esses três assuntos aqui que eu abordei hoje, era isso que eu queria falar, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou encerrando a live agora, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me falar que eu já respondo aqui também. Tá? Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, ficou ao vivo. Tá? Se você está assistindo gravado também, compartilha essa live, né? Comenta também o que você achou, compartilha com alguém que possa se interessar, tá, sobre esse assunto, né? Se eu puder ajudar essa pessoa, se a pessoa estiver pensando em investir, não sabe em que, ou então está pensando até em investir em locação de carro, de repente esse vídeo aí pode esclarecer alguns pontos para essa pessoa, tá bom? Então compartilha esse vídeo, também comenta aí para eu ter esse feedback do que você achou, tá? Se eu tenho que melhorar em alguma coisa aqui ao fazer live, ao postar conteúdo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela companhia, estou encerrando a live, um bom dia a todos aí e um grande abraço. Valeu!